vambora. Vai, Mansur, de 0 a 100. Vai, É do quero jogo ver. do Atlético Sai do Paranaense. muro. Do jogo Não, do pra se confronto. classificar, Pra claro. classificar? Pra se classificar. No confronto. 60-40. 60-40 Atlético. Vamos, 60-40, tá bom. 65, 35. Estão dando razão à minha pergunta. Serginho, Eu vou um pouquinho mais baixo por duas razões. Eu vou de 55. 55 para o Atlético, 45 para o Bahia. Porque acho que o Atlético ainda está em formação. É um Exato. time que ainda está se encaixando, tá? Não é um time pronto. Se o Atlético tivesse talvez daqui a um mês, talvez esse percentual aumentasse. E outra coisa, né? Quem dirige o Atlético é Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, né? Então ele sabe muito bem o que é esse formato de competição. Se a gente estivesse falando ou de Série A ou de Série B, quem é que vai estar no G4, bom, aí o favoritismo do Atlético seria muito maior do que o Bahia. Mas olha lá os títulos do Filipão. só de Copa do Brasil. É o maior, né? Maior Exatamente. campeão. Como técnico, é o maior campeão. 4. Você tocou num ponto que eu achei fundamental, que é o Bahia na Série B, contra uma equipe da Série A que investiu, a Nádia também pontuou, e bem. E o Bahia, ele vem de uma derrota muito inesperada para a Chapecoense em casa, ainda que ele esteja no G4, ele perdeu a vice-liderança na última rodada da Série B, o que também me dá a medida, Serginho, que não é um time pronto, é um time em evolução. Agora, você citou a torcida. Essa faz a diferença, de repente, numa arrancada, numa largada. Uma torcida apaixonada, barulhenta, jogando num estádio deles e no ambiente deles, que seja hostil para o Atlético Paranaense, para tentar jogar a vida em que Curitiba. O time entra como, não vou dizer franco atirador, mas entra como o não favorito. Azarão seria exagero, né? Mas entra como o não favorito, vai precisar dela. Eu vejo muito mais possibilidade do Cruzeiro eliminar o Fluminense que do Bahia eliminar o Atlético. Por isso que eu estou tratando... Porque mesmo na Série B, e sendo um time de Série B, o Cruzeiro está mais estável. Está mais estável, Concordo. sem dúvida. A questão do Cruzeiro e E, cara, Fluminense... voltando ao Filipão, ele é o grande especialista, né? Sendo que outros vão conhecer a competição hoje. Sim. Bustos, Vitor Pereira, o Turco Mohamed... Estão estreando na Copa do Brasil. Então, vão estrear hoje nessa competição. E o Filipão, ó, conhece ela de cor e salteado. Tem uma questão, por que eu relutei quando você perguntou? Porque o Atlético, de fato, investiu. Só que a quantidade de ausências ainda é muito grande. O Filipão tem ficado sem uma quantidade de jogador muito grande. E tem esse ponto que o Serginho tocou. Você olhava o clássico paranaense do fim de semana, até o minuto 86, quando teve a expulsão no Coritiba, o Coritiba foi muito superior ao Atlético. Jogando em casa com a torcida única. Sim, mas... É uma vitória gigante, enorme do Atlético. O Atlético consegue um resultado que durante 85 minutos do jogo parecia quase inatingível. Porque o Atlético não... O Coritiba criava muito mais oportunidade. Agora, sempre pesando. A quantidade de ausências é muito grande. Estava olhando aqui. Canóbio, Vitor Roque, Cirino, Marlos, Vitinho. Pode ser que nem todos como titulares absolutos. Mas o que o Atlético investiu para montar um elenco maior, nesse momento está bastante prejudicado em relação às ausências. Como está o favoritômetro para o jogo de que falávamos aqui, ou melhor, o confronto? Galo e Flamengo para avançar. Ô Vilani, de 0 a 100, deixar o Mansur por último, que ele é muito polêmico em favoritômetro. De 0 a 100, hein? Galo e Flamengo para avançar. Há 2 semanas aqui, eu achei, no sorteio, eu achei que estava pau a pau. Aí tivemos, né, algumas mudanças aí de lá para cá. Hoje eu vejo o Atlético no confronto, além do jogo de hoje, como favorito. Eu vou dar 60-40 para o Atlético. Aconteceu uma coisa muito rara no meu Data Risec, meu Instituto Pessoal de Pesquisa. Não me recordo de outra oportunidade em que circulo pelas ruas do Rio de Janeiro e os torcedores do Flamengo não se consideram os favoritos para um confronto. Uhum. Você encontrava rubro-negros na final da Libertadores. Vamos atropelar o Palmeiras. Que Palmeiras? Que Abel Ferreira? Vamos passar o rodo. E é a primeira vez que eu vejo com esse time os torcedores do Flamengo, eles mesmos, ressabiados e achando que o Flamengo nesse momento não é o favorito. Serginho? Quantas vezes vocês lembram de ter visto no calendário, né, essa coincidência, né, de você ter um jogo entre duas equipes pelo Campeonato Brasileiro e depois pela Copa do Brasil, ou vice-versa,
e o segundo resultado ser invertido, né? De repente, alguém domina amplamente o primeiro jogo, aí quando vai jogar pela segunda vez seguida, né? Dá uma inversão. Dá uma inversão Serginho, por quê? Porque quem apanhou aprende alguma coisa. Atlético e Corinthians, Atlético e Flamengo, lembra? O Galo Lembro. saiu perdendo na ida, no jogo de ida e no jogo da volta e fez 4, tanto no Corinthians como no Flamengo. Acontece às vezes mesmo. Olha, o Dorival é um cara inteligente, eu acho que ele vai, a gente vai mostrar direitinho ali, né, o campinho, né? O fato é que eu acho que o Dorival deve ter uma boa estratégia para bloquear um pouco mais o Atlético. Eu vou de 52-48 Opa! pro Atlético. Tá bom. E você, Não, Marcelo? eu estava no 50-50. Quando a gente fez No sorteio. essa mesma conversa no sorteio. Só que as Eu últimas também. semanas do Flamengo, o Flamengo se desestruturou muito. Né? Foram semanas traumáticas. O Flamengo mostrou no domingo uma dificuldade coletiva grande, natural pela mudança de trabalho, No mas que Beira-Rio. impactou muito no campo. No Beira-Rio teve problemas no primeiro tempo muito grandes. Teve uma passagem do jogo um pouco melhor. Então eu fico no 55-45. Acho que as individualidades do Flamengo ainda podem resolver muitas questões, especialmente num duelo de mata-mata, mesmo com um time coletivamente abaixo. A média ficou 56-44. Em 2015, deu Santos, no único confronto entre eles de Copa do Brasil. Como está o favoritômetro para 2022? Gustavo Villani, de 0 a 100, hein? Quem avança no confronto? Esse é muito pau a pau, cara. Ah. Esse eu vou pipocar. Eu vou ficar com 50-50. É muito pau a pau. Você vê, a classificação do Corinthians no Campeonato Brasileiro não tem dado o favoritismo ao Corinthians na opinião dos críticos. E eu vou junto com o Villani. 50-50. Eu acho que são dois trabalhos que são razoavelmente recentes, com características diferentes, mas com treinadores tentando entender esse ambiente de futebol brasileiro. E isso tem feito uma enorme diferença na forma de abordar as competições. Eu acho que para o mata-mata eu não consigo ver Então diferença. eu tô deduzindo que vocês não se impressionam com a pontuação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O fato do Corinthians estar encostado no Palmeiras, ser o vice-líder, André, ter liderado muitas Você tem rodadas. razão. Eu não me empolgo com a pontuação, com a bola do Mas eu Corinthians. também olho ao redor e não E eu vejo... me preocupo muito que a essa altura o Corinthians não ganhou um clássico. Para mim é muita coisa isso, é muito significativo, porque os clássicos são jogos particulares, são as réguas mais fidedignas para mim do que um time está fazendo na temporada. Nós estamos em junho, gente. É muita coisa. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Diga. Eu olho... O Corinthians fez partidas que você olha, esse é um candidato a título do Campeonato Brasileiro, esse time justificou plenamente estar em segundo na tabela? Talvez não. Mas em volta, qual o time que você aponta, esse time devia estar na frente do Corinthians? Difícil apontar. Eu aponto. O Atlético Galo. Mineiro joga mais que o Corinthians. Jogou no Campeonato Brasileiro mais do que o Corinthians para estar, inequivocamente? O Corinthians jogou menos do que o Galo. Jogou. Tô pensando aqui. Jogou. Mas vamos combinar então que não são. O não Santos são tem um tantos futebol assim. mais gostoso Tá. que o do Corinthians. Mas É porque o Corinthians, como a gente falou, que eu dá quero- um jeito de ganhar. o que eu cara, quero em dizer é que na Itaquera. realidade do campeonato, esse desvio de ver um time que talvez não tenha empolgado tanto quanto o Corinthians, ele não é tão absurdo em termos de posição na tabela. Eu não acho que exista que você pegue uma meia dúzia de times e você aponte, esses times tinham que estar na frente do Corinthians pelo que mostraram. Mas eu não tô nem falando da Mansur, concorrência. o Fortaleza inteiro, mas- quando ele não poupou, porque ele tinha outra competição, ele jogou mais que o Corinthians. Teve atuações teve atuações boas, mas tem questões estruturais que colocam ele na posição em que ele está, né? Claro. Ele Inclusive, perdeu. quando perdeu do Corinthians em Itaquera, Ele jogou jogou mais melhor. do que o Corinthians. É que assim, a gente No tá primeiro falando... tempo, né? Mas no todo, quando você olha os números do jogo, foi um negócio impressionante Fortaleza perder aquele jogo. Sabe o que eu acho? Assim, é um mérito do Corinthians. Ele tá conseguindo ser competitivo, mesmo sem um futebol... Eu acho que não é pouco isso, não. Não. Oi? Não é pouco. Não é pouco. Não, é mérito. É o Eu principal acho que mérito. não é pouco. Ele consegue ser isso é valorizado. competitivo, mesmo não estando bem tecnicamente. Isso. E outra coisa, tem questões de organização nesse Corinthians, especialmente quando ele joga no 4-3-3, que ele firmou nos últimos jogos. Ainda há problemas de execução. O saldo final dos jogos muitas vezes é de um resultado que vem sem uma enorme produção.
mas o Corinthians vai conseguindo pontuar e você nota que existem sinais de estrutura, de organização em torno desse sistema que são muito promissores para o futuro. Então, para mim, é muito interessante que o Corinthians esteja tendo resultado, mesmo sem ter... O que você está achando promissor no time? A forma como o time se articula, especialmente pelos lados, a aproximação de um meia, de um ponta, de um lateral, combinações curtas. O Corinthians é um time, especialmente com bola, ele até chegar à zona de definição, ele, para mim, tem coisas muito interessantes já acontecendo. Então eu vou tentar assistir ao jogo com outro olhar. Você me empresta Não é esses sempre. óculos hoje? O jogo... Porque eu estou esperando hoje um jogo bem amarrado. O jogo contra o Goiás, por exemplo, o Corinthians chato. levava bem a bola até os últimos metros de campo. Tem alguns jogos do Corinthians, quando ele se Mas não pisou na área. É questão de Você vai ganhar com execução. um pênalti bem questionável. Questão de execução. O que eu acho é que esse trabalho, ganhando fôlego com resultados, ele me parece muito promissor para o futuro. Bom. Mas olha, antes do palpitômetro do Serginho, o Villani citava essa invencibilidade do Corinthians em clássico, né? Não ganhou nenhum clássico na temporada. Desde antes do Vitor Pereira. Ele perdeu com o Silvinho do Santos em casa, o último jogo do Silvinho. Aí na estreia do Vitor Pereira, perdeu do São Paulo no Morumbi, Campeonato Paulista. Depois perdeu do Palmeiras no Allianz Parque 2-1. Aí perdeu do São Paulo, semifinal do Paulista 2-1. Foi atropelado sem dó nem piedade pelo Palmeiras em Barueri 3-0. E empatou em casa, jogando pior do que o São Paulo 1-1. O retrospecto do Corinthians em clássicos é esse em 2022. Serginho, clássicos regionais. Serginho, seu favoritômetro para quem avança de Corinthians e Santos? Bom, nesse quarteirão cheio de muros aí dos meus colegas ao lado, né? Eu vou ser um pouquinho mais ousado. Eu vou de 55 para o Santos. Eu acho que o Santos está num estágio de time de futebol superior ao do Corinthians. Eu acho que ele está algumas semanas na frente do Corinthians. Talvez o Corinthians chegue a algum lugar como prevê o Mansur aí. Mas nesse momento, acho que o time do Bustos, polêmico, eu consigo explicar ele melhor. É polêmico. Não, é polêmico, mas é o seguinte, hein, Villani? Não deveria, né, Serginho? O Corinthians trouxe reforços do ano passado. A gente imaginou que esse ano ele já estaria jogando muito mais bola do que no ano passado. O Santos se desfaz traz um montão de garoto, perde um tantão de veteranos, jogadores negociados e tal, renovações de contrato. E, quer dizer, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas é muito fora do que a gente imaginava, planejava. Previa, Exato. Concordo contigo. A gente achava que o Santos ia estar num estágio... Eu achava que o Santos ia estar num estágio um pouquinho mais embrionário, né? Mas o time andou. O time fez alguns jogos bons. E tem o seguinte, mas o jogo é na Neoquímica Arena, lá o Corinthians não perde, etc. Esse ano, o Santos já derrubou técnico lá, né? Marcos Leonardo já derrubou técnico lá. Silvinho caiu num Santos e Corinthians. Então, acho que eu dou esse 55. Não é grande coisa, né, Rizek? Eu também não sou um homem de coragem exacerbada, né? Um pouquinho de coragem. Você é um homem ou um saco de batata, Serginho? Mas, André, já conversamos sobre isso ontem, mas tem gente que muda de ideia. O PVC, por exemplo, diz que o PVC da terça é diferente do PVC da quarta. Então, como está o seu favoritômetro no dia do jogo de 0 a 100 para o confronto, para quem avança na Copa do Brasil? Quem avança, né? Não é só quem vence o jogo de hoje. Não, quem vai avança. Passar de fase. O jogo da volta é só no dia 13 de julho. Daqui para lá muita coisa pode mudar. Tem jogo da Libertadores, da Sul-Americana no meio do caminho também. Mas é muito equilíbrio, Rizek. Muito equilíbrio entre Fortaleza e Ceará. Mas hoje, no momento, eu não fico em cima do muro, não. Não fico em cima do muro e quero ver o favoritômetro de vocês. Jamais também, pensamos isso. Ontem você me colocou nessa, mas só eu dei o favoritômetro. Quero ver o de vocês também. Mas hoje o momento do Ceará é um pouco melhor, é de menos pressão. E eu coloco 55 para o Ceará, 45 para o Fortaleza. Um leve favoritismo do lado alvinegro, mas muito equilíbrio nesse confronto. A bola agora está com vocês, eu quero ver. Então fica ligado que eu vou me despedir de você para colocar o favoritômetro aqui, já largando com o seu palpite. Valeu, André. Valeu, André. Muito obrigado, meu velho. Um ótimo trabalho a todos por aí. O Villani estava ansioso por esse favoritômetro. Não, e estupefato aqui. Como você joga o pessoal A Nádia tá dentro da Fonte Nova. Nádia vai jogar... Meu amigo, quer moleza,
vai pro troca de passes, que aí você fala depois do jogo. Aí é fácil, aqui fala antes do jogo, meu velho. Ai, o André rodou, mas ele foi com o Ceará. Eu vou com Fortaleza, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, e nesse ciclo de recuperação dos dois clubes, apesar de ter perdido já o clássico esse ano pro Ceará, eu vejo ainda à frente nos títulos, no processo de reestruturação e o recorte, né? Venceu o América, vem mais embalado. Eu só esperava mais gente. 25 mil ingressos garantidos para o clássico. Eu imaginava um Castelão, o horário talvez prejudique o pessoal a chegar no Castelão do Trabalho e tal. Mas eu fico com 55, 45 pro Fortaleza. Mansur. 50-50. Ele já me olha com uma cara assim. Porque eu não consigo ver esse jogo. Primeiro, o que o Fortaleza produziu em termos de atuação na temporada, para mim é mais atraente do que o que o Ceará produziu. Mas eu não consigo olhar para esse jogo e não enxergar uma cilada para um time que tem os jogos contra a Avaí e contra a América Mineiro, os últimos. Você viu o Fortaleza que tentava dominar, mas um time contra as cordas, uma corda esticadíssima fisicamente. Um time em muita dificuldade. Tem Estudiantes na outra semana, depois Estudiantes de novo. E como é que você vai dizer, arquibancada, que você não vai encarar um jogo contra o Ceará com Fortaleza? Eu acho que é o contrário. É uma administração dificílima. Entre Libertadores e Copa do Brasil, eles estão de olho em 4 milhões de reais aqui. Mas, de todo modo, em qualquer dos jogos, é uma administração dificílima, sendo que o maior prejuízo ao projeto Fortaleza é cair na Série A. Claro. Mas é uma solução É o dificílima. pior dos mundos. Eu acho que o Fortaleza não é favorito contra o Estudiantes. Mas Claro tem que não. bola e é possível Em passar. tese é. Acontece que a situação do time, o time fisicamente está sentindo demais. Perfeito. Vai enfrentar um Ceará que está defendendo melhor, que tem a capacidade de machucá-lo no contra-ataque. Explicou 50, bem, 50. explicou bem o seu muro. Serginho, favoritômetro? Eu só fico na dúvida quando o Mansur declara o endereço dele, se ele coloca Berlim, região do muro, ou China, muralha, né? Porque é impressionante o Mansur, é inacreditável esse cara. Ele mora, tem uma barraquinha em cima do muro, né? Mas enfim. E me chega agora esse confronto empatado, né? Porque o André é 55 para um, o Villani 55 para o outro. Eu vou de 55 para o Fortaleza, porque os dois são desfalcados, né? Aliás, Ceará esse é um não bom tem o ponto. Mendonça. O Mendonça tem sido 1/3 do time do Ceará esse ano. Exatamente, é um grande desfalque. E o Fortaleza está desfalcado da sorte, né? Que joga direito e não ganha, né? Só que tem uma hora que a sorte pode entrar em campo hoje, o Mendonça não vai entrar. Então eu vou de Fortaleza. E a questão A física média tem um ficou outro... 51 pro Fortaleza, 49. Caramba, acho que esse é o mais equilibrado, hein, Risa? Por enquanto ficou mais equilibrado. E a questão física tem um outro detalhe. O Ceará contra o Cuiabá no final de semana poupou alguns jogadores, né? Nino, Richard, Sobral, Vina não jogaram. No segundo Pois é, eles vêm descansados. e o Fortaleza tem ao físico nos últimos 2 jogos, para mim, nitidamente, já influiu em rendimento também. Com tudo isso, 50-50. É isso. Guilherme, de 0 a 100 no favoritômetro do Seleção, você enxerga um favorito nesse confronto para se classificar à próxima fase? O Vila. O Vila tá lutando muito, precisa lutar muito para não cair para a Série C. A coisa tá feia lá pro lado do Vila. Mas nesse confronto eu diria 60% pro Atlético, 40% pro Goiás. Eu vejo o Atlético com um time melhor, mais solidificado, um meio de campo melhor. O Goiás, vale falar também, assim, muitos desfalques. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, no último domingo, o Jair Ventura precisou abrir mão do esquema com 3 zagueiros porque não tinha 3 zagueiros para colocar, tinha só 2 à disposição, então ele se viu obrigado a abrir mão do esquema tático para enfrentar o Corinthians. Agora, alguns jogadores voltam, mas mesmo assim eu vejo o time do Atlético um pouco mais forte, no papel pelo menos. É claro que na hora do jogo isso pode inverter, o Goiás pode estar numa noite inspirada, mas eu vejo o Atlético um pouco mais forte, e o momento também, né? O Atlético vem muito confiante, faz uma campanha muito boa na Sul-Americana, avançou para as oitavas de final, nunca tinha conseguido fazer isso. Então, meu favoritômetro é de 60 para o Atlético, 40 para o Goiás, mas também queria ouvir o de vocês. Então, ó, no pique, temos 2 minutos. Eu vou... Alguém discorda? 2 pontos, não. 2 pontos separam o Atlético Goianiense e Goiás na tabela. Eu vou com 60-40 também. 60-40. Serginho?
Vamos nessa, tá bem defendido. Ainda bem que não tem o LED para dizer que era 59 a 0,7. 41, né? Beleza.